Então, eu não consegui ser muito criativo para botar um nome melhor para essa aula, né? Mas como essa aula vai ser um compilado de coisas do século XIX que são muito importantes, né, para a gente entender não só o século XIX, mas também o que vai vir depois, né, o século XX, né, a Primeira Guerra. Muitas coisas que a gente vai falar aqui vão causar grandes tensões na Europa, né? Então, por isso que eu botei temas relevantes, né? Mas não, não se importem com o nome muito e mais com o conteúdo, né? Então, eu vou falar dos socialismos, né? O Gustavo, ele deu para vocês a Revolução Industrial no último aula, mas ele não acabou não dando os movimentos operários, né? Acho que ele falou de cartismo, de ludismo com vocês, né? Mas os socialismos eles são muito importantes para a gente entender o século XIX e também o século XX, né? Que toda a Revolução Bolchevique, né? E posteriormente todas as revoluções do Terceiro Mundo de cunho socialista saem daqui, né? Então, é, eu vou falar dos socialismos, primeiramente dos socialismos utópicos. Né? Esse termo eu botei entre aspas, né? Mas por algum motivo as primeiras aspas não apareceram, né? Eu não devo ter esquecido. Mas os socialismos utópicos, né, são chamados dessa forma porque eles têm uma crítica ao capitalismo, né, mas eles não têm um plano de ação para superar o capitalismo. Eles idealizam uma sociedade sem o capitalismo. Né? Aí a gente tem diversos socialistas que a gente poderia encaixar nessa definição de socialismos utópicos, né, que é uma definição bem arbitrária, né, mas de qualquer forma a gente pode falar do Fourier, que ele tinha um plano de fazer. Ele tinha até metrado, né, o lugar que seria uma, uma espécie de uma. De um, peraí, deixa eu adicionar mais alguém aqui, né? Um, uma casa gigante onde as pessoas fariam. Ele tinha tudo metrado, entendeu? É uma coisa muito idealizada, mas sem um plano de superação. Eles contavam com o auxílio dos patrões deles, o auxílio dos empresários para melhorar as condições do operariado, né? Que o Gustavo deve ter falado para vocês, né? Que desde a Revolução Industrial a gente tem uma grande uma grande diminuição do, das condições, né? Do operariado, né? Na verdade a gente tem a criação dessa nova classe, né? Que passou por poucas e boas, né? Até hoje, na verdade, né? Mas aí no século XIX eles se tornam uma força política muito importante, como a gente vai ver. Né? Então aí a gente tem esses socialistas utópicos, eles são meio que os anteriores a Marx. Né? E em Marx a gente tem o chamado socialismo científico. Né? Por quê? Porque ele aplica uma metodologia científica de, de análise do capitalismo, primeiramente. Né? O Marx faz isso de forma maestral no Capital, né? Que é a grande obra dele. Mas essa base do materialismo histórico dialético do Marx, né? Que é uma coisa bem complexa, mas basicamente ele analisa a sociedade com base nos meios de produção, né? As forças produtivas da sociedade, elas ditam como a sociedade se organiza, né? Então, é uma análise muito econômica. E aí a gente tem, né, em 1848 a gente já tem o Manifesto Comunista, mas 2 anos antes, em 1846, eles escrevem a ideologia alemã, mas enfim, isso são só dados, muitos dados, mas não interessa tanto. O que vocês têm que saber é que eles apresentam a luta de classes, né? Ou seja, eles apresentam, né, o Engels e o Marx, que não adianta contar com a boa vontade do patronato, né, dos empresários, dos burgueses, como eles chamam, né? Porque as vontades dos opressores, dos burgueses e dos oprimidos, do proletariado, são inconciliáveis. Né? Então, o operariado, né, o proletariado, ele tem que fazer uma revolução violenta, né, e instaurar um regime em que ele detenha os meios de produção, né, em que o proletariado detenha os meios de produção, né, que é o chamado a ditadura do proletariado ou o socialismo, né, que o objetivo final desse socialismo seria o fim das classes, da diferença de classes, o fim do Estado, o fim da propriedade privada, mas passando por uma fase de transição. Né?
E a gente tem também o anarquismo, né? Nas figuras do Kropotkin e do Bakunin, né? Que meio que a finalidade do anarquismo é a mesma do marxismo, né? Do comunismo, que é o fim de quaisquer hierarquias, né? Do Estado, classe e da propriedade, mas só que sem essa fase de transição do socialismo, porque o anarquismo ele meio que conceitua que a liberdade é o bem maior dos seres humanos e qualquer tipo de hierarquia, mesmo que seja do proletariado, seria ruim. Então teria que fazer uma transição direta para essa fase, para essa sociedade sem diferença de classe, sem Estado, enfim. Logo em seguida eu botei um esquema aqui que eu peguei na internet, tá? Um esquema bem básico, assim, que exemplifica isso que eu acabei de falar, né? Do capitalismo. Aí essa transição aqui do socialismo seria o que eu falei do socialismo científico, do Marx, né? Que seria uma fase de transição entre o capitalismo e o comunismo, a fim de estabelecer as condições para um comunismo, né? Porque o Marx ele falava que a gente tem o proletariado tem que conter os contra-revolucionários, né, de forma com que permita a continuação desse regime. Né? Então, por isso que se dá na via armada, de violência. Né? A revolução um ato violento, por definição. Né? Então aí está um esqueminha com as coisas que eu falei, basicamente, se vocês quiserem olhar mais calmamente aí, mas não tem... Eu vou disponibilizar os slides para vocês depois. Alguma dúvida sobre o socialismo, gente? Sobre os socialismos? Pra mim, não. Tô tranquilo. Ok. Qualquer coisa é só me interromper mesmo, pode perguntar, tá? Eu vou falar então agora de um outro movimento social e político muito importante no século XIX, que nasce no século XIX, que são os nacionalismos, né? Que é inclusive no século XIX que nasce esse conceito de nação que a gente tem hoje em dia, esse conceito moderno, que é naturalizado. A gente é socializado com essa ideia de nação. Ah, eu sou o quê? Sou brasileiro, né? Isso é uma coisa do século XIX, tá, gente? Não sempre existiu isso, essa ideia de Estado-nação. Né? Os movimentos nacionalistas, eles constroem esse vocábulo moderno, que ele é basilado no sentimento de união e pertencimento de um povo, né? E esse povo, que eles chamam de nação, ele tem que ter, né? Ele que não tinha, a reivindicação dos nacionalistas, o princípio político dos nacionalismos é a criação do Estado-nação. Esse povo, essas fronteiras, essa união cultural, ela, que pode ter vários critérios, né, como eu elenquei ali embaixo, eu vou já falar disso, ela tem que ter as mesmas fronteiras de política, né? A fronteira política e a fronteira cultural, ou seja, o povo ele deve ter seu próprio Estado. Esse é o conceito de Estado-nação. Né? Não era assim antes. E os nacionalistas reivindicam isso. Então a gente pode dizer, como Hobsbawm diz, né, esse conceito de nacionalismo que eu estou falando para vocês é do Hobsbawm, né, que é um historiador marxista muito importante para a historiografia do século XX, que os nacionalismos e os estados que criam a nação. Okay? Não é a nação que cria o nacionalismo. É uma coisa meio complexa de entender, mas eu só quero que vocês tenham essa ideia de que os nacionalismos eles passam a ser uma força política muito importante no século XIX, como a gente vai ver no próximo slide. Mas as definições, os critérios para a nação dos nacionalismos, né? Ou seja, para essa identificação cultural com o povo, né? Não só cultural, né? Eles variam muito de cada nacionalismo, ou seja, a gente tem vários movimentos nacionalistas muito diferentes. Né? A gente tem critérios linguísticos, ou seja, pertencimento a uma mesma língua, né? Falantes de uma mesma língua se identificam, partilham uma identidade comum, né? Cultural, como eu já tinha falado, político, né? Que a gente tem uma ideia do pertencimento a uma nação histórica, né? Enfim, aí tem vários critérios, né? Isso é uma coisa muito complexa. E religioso também, né? Como o caso que eu destaquei da Irlanda e do sionismo, né? Dos judeus, né? A criação do Estado de Israel é um movimento nacionalista, né? Uma ideia de que os judeus têm que ter sua terra,
né, a sua terra, o seu estado, né, do Estado de Israel, né, se vocês quiserem falar assim, né, eu não acredito que seja o Estado, mas enfim. Alguma dúvida sobre o nacionalismo? Vocês são muito quietinhos, gente. Vocês têm que falar mais. Vou passar para o próximo slide, então, tá? Ok. Eu vou falar agora de dois movimentos que são consequência direta dos nacionalismos, desse crescimento dos nacionalismos, que é a unificação italiana, né? Ou seja, vamos lá. Eu botei vários dados aqui, mas não precisa ficar decorando esses dados não, tá, gente? O mais importante é vocês entenderem o que vem disso, a consequência disso, tá? Mas em 1848, a Península Itálica, né, o que a gente chama de Itália hoje, a Península Itálica, ela eram vários estados independentes, não era um estado, não era a Itália que tem hoje em dia, né? E vários estados desses estavam dominados pelos Bourbons, né, que era a dinastia austríaca, né? Eu não sei se vocês lembram, mas eu expliquei para vocês na penúltima aula sobre o Congresso de Viena, e esse Congresso de Viena ele dividiu a Europa de forma que estabelecesse uma harmonia e ele restaurou o absolutismo, ou tentou restaurar, né? Tentou conter a Revolução Francesa, enfim. Eu expliquei isso para vocês nessa última aula. Se vocês não lembram, retornem lá nela, que isso é importante. Isso é importante, o Congresso de Viena. Mas aí a gente tem um grande número desses estados italianos dominados pelos austríacos, e com esse crescimento dos movimentos nacionalistas mais para metade do século XIX, a gente tem as revoltas, muitas revoltas em 1848. 1848, não sei se vocês lembram, mas eu falei também na penúltima aula, nessa mesa do Congresso de Viena, das revoltas liberais. Em 1848 é a Primavera dos Povos, né, que teve várias revoluções na Europa tentando rechaçar os regimes absolutistas. Né? Acabam que a maioria delas fracassam, e como é o caso da Itália, né? A maioria das revoltas na Itália, dos estados italianos, fracassaram, com exceção de alguns. E um desses é o reino de Piemonte e Sardenha, que consegue estabelecer uma monarquia constitucional, né, sobre a figura do rei Vítor Emanuel II. O reino de Piemonte e Sardenha ele era um reino muito rico e industrializado, né? Então ele assume esse papel de liderança nos movimentos nacionalistas de unificação da Itália, tá? Sobre a figura do Conde de Cavour, não sei pronunciar esse nome, que eu chamei aqui de primeira onda, mas esse nome não é histórico, tá? Mas é porque a gente tem duas ondas de unificação na Itália. O Garibaldi, vocês devem lembrar ele, se não lembram, mas ele foi um importante ator na Farroupilha, né? Sim, ele veio aqui, né, no Brasil, inclusive a esposa dele é brasileira, né, ele é italiano, e aí ele voltou para a Itália para unificar a Itália, né, junto com a esposa dele, a brasileira, ou seja, tem um quê de brasileiro nessa história da unificação italiana. Né? E a unificação italiana, no início, ela teve apoio da França. Né? Eles fizeram vários acordos com o Napoleão III, que era o governante da França nesse momento. Né? No início eles tiveram apoio da França nessa primeira onda, mas depois a França se opôs, né, porque a França defendia os estados da Igreja, né, como Roma, mas assim, no final das contas esse movimento unificador ele conseguiu unificar a Itália. Né, o último estado anexado foi Roma, que se tornou a capital. Né, todo esse simbolismo de Roma, né, desde lá da antiguidade. Né, então foi nada mais justo, né, para a Itália, para ratificar essa construção do novo Estado, como tornar Roma a capital. Né? Roma que está cercada de simbolismo. Né? Então a Itália ela se torna uma monarquia constitucional, politicamente centralizada, sob a figura do rei Vítor Emanuel II, que era o rei de Piemonte e Sardenha. Né? Aqui a gente tem um mapa bem legal dessa unificação da Itália, o que eu falei de primeira onda, né, que foi a campanha do Conde de Cavour, né, esse vermelho aqui. Ele meio que anexou a parte norte da Península Itálica, e a campanha do Garibaldi, que foi bem posterior, né, foi acho que uns 15 anos depois, talvez não, 10, né, acho que 10 anos, veio conquistando o sul. Né, então, em 1871 a gente tem toda essa parte aqui
da Itália conquistada, menos a Trentino e Istria, tá? Essas duas partes aqui, elas vão vir para a Itália após a Segunda Guerra, após a Primeira Guerra Mundial, né, que eles pegam do Império Austríaco, né? Ficou com o Império Austríaco ou Império Austro-Húngaro, tá? Enfim, é isso. Eu botei um mapinha aqui para ficar bem bonitinho aqui, pra vocês terem uma ideia melhor. Alguma dúvida? Pera aí que alguém mandou uma mensagem aqui no chat. Eu vi um barulhinho estranho. Não, foi eu que levantei a mão. Pode falar. Eu ia perguntar, as terras pontifícias da Igreja Católica, ela já tinha domínio aí ou não? Então, a Igreja Católica, ela dominava esse meio da Península Itálica aí, né, que eram o que a gente chama de estados da Igreja, como está nesse gráfico aqui, ou estados pontificiais, né, que eram sob a autoridade do Papa, né. E aí, inclusive, a Itália ficou com birra com a Igreja, né, eles ficaram rivais, né, a Itália, porque a Itália meio que tomou o estado da Igreja, né, nesse processo de unificação. E esse conflito da Itália com a Igreja só foi se resolver lá com o Mussolini, né? O Mussolini, o fascista, né? Ele, claro, né, lambibola da Igreja, né? Ele entregou a terra, foi a criação do Estado do Vaticano, né? Sobre o regime do Mussolini, né? Que isso acontece. Mas sim, entendi. Entendeu? Era isso mesmo. Eu fiquei em dúvida se foi nesse período que ela teve a anexação das terras pontifícias para o... Eles pegaram, né, as terras da Igreja nesse período. Inclusive, a Igreja, que os estados da Igreja tiveram apoio da França. Ou seja, a França apoiou no início a Itália na unificação, na primeira campanha lá, mas quando eles tentaram pegar a Igreja, os soldados franceses estavam defendendo os estados da Igreja. Eles só conseguiram, os italianos conseguiram trespassar os soldados franceses porque a França estava concentrada na guerra franco-prussiana, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então aí vocês vão conseguir entender melhor isso. Entendi, obrigada. Nada. Vou passar aqui, tá? Unificação alemã. Essa aqui, gente, é muito importante para vocês entenderem a Primeira Guerra, tá? Então guardem isso aqui, que a próxima aula vai ser a Primeira Guerra. Então, unificação alemã. A gente tem um desejo de unificação da Confederação Germânica. Eu não sei se vocês lembram, mas eu expliquei na penúltima aula sobre a Confederação Germânica, né, que foi os estados de etnia germânica que fizeram uma confederação, mas eram estados independentes ainda. Só que ela era submetida ao controle político da Áustria, né, porque o Império Austríaco era gigante. Né? Então aí a gente tem, após a Revolução Industrial, vocês percebem como a Revolução Industrial e a Revolução Francesa impactaram profundamente a Europa, né, gente? Tudo isso que eu tô falando aqui é consequência ou da Revolução Francesa, ou da Revolução Industrial, ou das duas, entendeu? Tenham isso em mente, isso é importante. Né? Então a Prússia, que é um outro estado que fazia parte da Confederação Germânica, ela se industrializou bastante e tinha uma burguesia muito latente na Prússia, né? Então a gente tem... E a Áustria era muito agrária, né? Ainda estava naqueles moldes bem feudais, sabe? Então a gente tem um desejo da Prússia de unificar a Confederação Germânica e abaixar o poderio da Áustria, né? Esse controle político que a Áustria exercia sobre a Confederação. Né? Então a gente tem a figura do Bismarck, né? Do Otto von Bismarck, que era o primeiro-ministro da Prússia, e ele tem um projeto unificador, né? Também ocorrem revoltas nacionalistas em 1849 na Confederação Germânica que falham, mas o Bismarck ele faz o quê? Ele aproveita esse sentimento de unificação que havia na Confederação e lidera ele, entende? Ele toma posse, ele se apropria desse movimento para liderar ele. E ele faz isso de duas formas, né? Ele une comercialmente. Na verdade, essa união é anterior a ele, mas ele se aproveita disso. Essa união comercial da Confederação Germânica, em que a Prússia ela controlava a economia. Por que ela controlava? Porque ela era mais desenvolvida industrialmente. Então ela escoava os seus produtos para a Confederação Germânica e nesse processo diminuía a importância política da Áustria.
né? E a gente tem também a militarização. O Bismarck ele é conhecido por ser uma pessoa que foi um nacionalista e um grande militarizador, né? Ele militarizou muito a Confederação Germânica porque ele estava preparando para uma guerra contra a Áustria. E isso aconteceu. Aconteceram 2 guerras, na verdade foram 3, né? Mas eu não destaquei a Guerra dos Ducados. Mas a gente tem a Guerra Austro-Prussiana, que é entre a Prússia e a Áustria, né? Que foi, né, facilmente vencida pela Prússia. Né? A gente tem a derrota da Áustria. Por quê? Por causa desse processo de militarização que o Bismarck liderou. Né? E o Bismarck ele cria a Confederação Germânica do Norte para isolar a Áustria. Né? E então depois a gente tem ou seja, já diminuiu muito o poder político da Áustria nesse processo. Mas aí para dar o mata-leão ali, o tiro de misericórdia, a gente tem a Guerra Franco-Prussiana, porque a França ela não queria essa unificação alemã. Por quê? Porque a França era uma das grandes potências europeias. Tá? A França era uma das grandes potências europeias e ela não queria uma unificação alemã porque a Alemanha unida, um império alemão, né, iria representar uma grande concorrência para a França. Né? Um império alemão centralizado. Então era melhor para a França que permanecesse vários estados, né, a confederação. Né? Então a França ela estava resistindo a isso e aí a Prússia tem uma guerra entre a França e a Prússia. Claro que é muito mais complexo que isso, tá, gente? Eu estou reduzindo bastante os acontecimentos históricos aqui para poder dar nesse tempo aqui, até porque não é uma coisa tão importante que vocês precisam decorar, né? Eu estou só não decorem, tá? Só tentem aprender mesmo. É uma coisa mais do contexto, sabe? Mas enfim, os franceses perdem essa guerra e o Guilherme I, que era o rei da Prússia, ele se torna o imperador da Alemanha, né? Eles unificam a Alemanha. E a gente tem isso que é muito importante, o Tratado de Frankfurt. O Tratado de Frankfurt, ele acarreta na entrega dos territórios da Alsácia e da Lorena, que são regiões ricas em minério de ferro e carvão, para os alemães. A partir desse momento, esses territórios eram franceses, tá? A partir desse momento, a França tem que passar a importar o minério de ferro e o carvão que era do território dela. E isso vai causar uma rivalidade muito forte e um sentimento de revanchismo francês. Né? Enfim, isso vai só escalonar até a Primeira Guerra. Tá? Territórios da Alsácia e da Lorena. Tá? Isso é muito importante. Muito importante. A França vai ficar muito, muito magoada com essa tomada dos territórios dela aqui. Aí eu botei aqui um mapinha aqui para vocês verem, né, essa unificação, né, só para vocês terem uma ideia, né, dessa unificação. Aqui você vê todo esse território aqui, né, unificado. Aqui você vê a Lorena e a Alsácia, que é no território francês, né. Vocês conseguem ver meu mouse, né, gente? Conseguem, né? Sim. Sim. Tá. Vocês têm alguma dúvida sobre a unificação? Alemã e italiana também? Não, deu pra compreender. Pra mim também, ficou tranquilo. Show. Eu vou falar então do último tema. Aí, a fotinha que eu botei. Era a Áustria que era agrária, né? Isso, a Áustria. A Áustria ela tinha bases bem agrárias. Aqui eu botei a fotinha do Conde de Cavour, que liderou a primeira onda da unificação italiana, e o Bismarck, né, que essa praga aí que liderou a unificação alemã. Né. Agora eu vou falar de imperialismo, gente. Isso aqui é muito importante para vocês. A gente tem uma Europa muito depois da Revolução Industrial, com uma economia muito efervescente. A gente tem um acúmulo de capital muito grande e os europeus não tinham mais onde investir o capital no território europeu. Então o que eles fazem? Eles buscam novos locais para investir esse excedente do capital. A América, nessa altura do campeonato, já estava independente. Né? Eu já dei essa aula para vocês, né, da independência da América. Do século XIX, a maioria dos países americanos se tornam independentes.
né? Então, essas potências europeias, elas expandem essa colonização para Ásia e para África, territórios que ainda não eram explorados assim. Então, com finalidade de adquirir matéria-prima e de estabelecer relações comerciais, exploração, tá? Esse é o neocolonialismo, tá, gente? E aqui a gente tem a ciência e a cultura europeia a favor desse imperialismo, desse neocolonialismo, com as ideias que você já deve ter escutado, né? Darwinismo social e a ideia do progresso da civilização, de levar a civilização para esses povos bárbaros, né? A ideia de que a Europa era o ápice da raça humana, né? E que essas raças africanas, raças asiáticas, né? Eram inferiores, né? E não tinham cultura. Então a Europa iria esse discurso, a Europa iria levar essa cultura, levar essa civilização, o homem branco, né? Essa cultura, né, de darwinismo social, ela legitima esse neocolonialismo, né? Então, enfim, a gente tem aqui as principais potências neocoloniais, né, que além da Europa, além dos países europeus, a gente tem a entrada dos Estados Unidos e do Japão nessa corrida aí, né? Os Estados Unidos, né, que até hoje é bem imperialista, na verdade todas essas nações são bem imperialistas até hoje, né? E uma coisa que eu queria destacar é que o imperialismo ele não se exerce somente em dominação política, tá? Ele também se exerce em dominação econômica, ou seja, tornar esses países dependentes economicamente dessa potência, né? Como os Estados Unidos faz até hoje com a América Latina, tá, gente? A América Latina até hoje, o imperialismo norte-americano até hoje mostra suas garras para a América Latina, porque vários países da América Latina, principalmente da América Central, ali das Antilhas, mais aqui também, né, da América do Sul, eles são dependentes economicamente. Esse é o imperialismo, tá? É muito além de somente dominação política. Também tem dominação política, principalmente lá na Ásia, né? Teve muita dominação política e na África. Né? Mas não é somente isso. Também tem a dominação econômica, que é muito importante nessa era do capitalismo e tal. Por isso que a gente diferencia o colonialismo do neocolonialismo. Né? E aí uma coisa que eu quis destacar aqui foi a Conferência de Berlim, em 1885, vocês já devem ter ouvido falar, que ela formaliza a partilha da África. Né? Ela partilha a África entre os países europeus. Tá? Que é a partilha que a África tem dos estados, que é completamente racista. Tá? Ela desconsidera quaisquer distinções tribais, né, que tinham. Né? Isso vai gerar os conflitos que a gente tem na África até hoje em dia, essa partilha da África, que desconsidera os aspectos culturais e apenas divide entre as potências europeias a África, né, basicamente. E aí eu destaquei algumas imagens sobre o imperialismo que são muito interessantes, tá, gente? Para vocês entenderem o pensar histórico, não somente ficar decorando matéria. Aqui do lado eu botei uma imagem muito interessante de algumas potências europeias, né? Pessoas representando, não só, aqui, por exemplo, o Japão, aqui a França, né? Aqui é o Bismarck, né? Então aqui é a Alemanha, aqui é a Inglaterra, e aqui eu acho que é os Estados Unidos, né? Dividindo a China, né? Porque a China também foi alvo do neocolonialismo, né? E aí atrás tem um chinesinho muito puto aqui com todo esse processo, né? Eu destaquei outras imagens, né? Mas aqui eu quero destacar para vocês o resultado da Conferência de Berlim, né? Vocês percebem como é uma coisa tipo absurda, né? Umas retas, né? Foi uma coisa muito colonial mesmo, tá? Esse Partido da África, né? Que até hoje a maioria das fronteiras políticas africanas são desse jeito, né? Então esse roubo, né, que aconteceu, esse imperialismo, e também concorrência entre os países europeus, né, vai ser latente no século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX, e no século XX, no início do século XX até o final do século XX, mas o imperialismo mudou um pouco também. Né. Vocês têm alguma dúvida sobre o imperialismo, gente? Senão eu só vou passar as imagens aqui para vocês e a gente discute sobre elas. Né.
Alguma Pra mim, dúvida? sem dúvida. Ok. Não Eu tem não como. tenho nenhuma, não. Eu botei algumas imagens aqui, né? Essa imagem representa a Conferência de Berlim, né? Aqui atrás a gente tem a figura do Bismarck, né? Esse bigodão dele aqui, dividindo a África, né? Porque a Conferência de Berlim acontece na Alemanha, no Império Alemão, né? E aí outros representantes das potências europeias observando essa divisão, né? Como se dividisse um bolo. Vocês entendem o impacto dessa, o significado histórico disso? É Sim, absurdo, sim. né? É como se dividisse um bolo, né? Desconsiderando qualquer relação social que tinha nesses lugares, né? E política também. No próximo slide aqui, essa imagem aqui, ela é de uma charge de um jornal norte-americano, que aqui está escrito, é o título dessa imagem, O Fardo do Homem Branco, né? Vocês percebem como era essa mística da civilização, né? Aqui a gente tem um representante, imagino, da Europa, né? E aqui o Tio Sam, né? dos Estados Unidos, levando as populações aqui da África bem, vocês podem ver, bem estereotipada, né? Uma coisa bem racista mesmo, né? O bocão, né? É uma coisa completamente racista. E aqui da Ásia, né? Aqui a gente tem o muçulmano, enfim, chineses, né? Chinês, levando esses povos para a civilização, né? E passando por esses obstáculos que esses povos tinham, né? A barbárie, a opressão, superstição. Então a gente percebe essa mística que legitima todo esse processo, tá? Isso é uma coisa que era justificada por essa cultura, entende? E isso é muito interessante vocês entenderem. E é muito impactante também. Na próxima imagem, aqui eu botei quanto à guerra, né, entre as potências europeias e os Estados Unidos e Japão também. Pela China, né, que acontece, né, que a gente tem um dragão chinês, e aqui a gente tem vários animais representando as potências europeias, né, Rússia, aqui é o leão inglês, né, aí a Áustria, aqui a gente tem o Japão, os Estados Unidos, só observando tudo, né, a Alemanha, a França, enfim. Essa imagem é também muito interessante para vocês entenderem como era uma disputa entre os europeus por saquear, né, por dominar outros lugares, né, que aconteceu nesse período todo. E é isso. Aqui é só as considerações que eu falei durante a aula, né, que a gente tem ao final disso tudo o fim do equilíbrio europeu, grande concorrência entre as potências europeias, que passaram a disputar o mercado, né, a Itália e a Alemanha surgindo, passam a disputar o mercado com a França e com a Inglaterra. Então, o sentimento de revanchismo francês devido à anexação da Alsácia e da Lorena, e essas disputas vão se refletir no aumento dos nacionalismos. Tá? Então a gente tem um nacionalismo muito forte na segunda metade do século XIX, e isso tudo que vai culminar na Primeira Guerra, tá? Como vocês vão ver na próxima aula, que eu acho que o Gustavo que vai dar. Mas é isso, né? É isso, eu não tenho mais nada para dizer, gente, sobre essa aula. É isso que eu queria passar para vocês. Se vocês têm alguma consideração, alguma pergunta, qualquer coisa aí, falar qualquer coisa. Esse tema é bem importante para vocês entenderem a conjuntura do século XX e também até hoje, né? Imperialismo é uma coisa que é frequente, né? Até hoje a gente tem essa de outras formas, claro, mas essa dominação, né, de países europeus e principalmente dos Estados Unidos, né, hoje em dia. Mas e aí? Se manifestem aí. Eu vou deixar a gravação, tirar a gravação aqui